Gente, estamos fazendo uma série de ministrações sobre a ceia. Acredito que essa é a última, né, pastor Jário? E o tema da minha noite é o poder do pão. Diga comigo, o poder. Mais forte, diga o poder do pão. Amém? Não é um poder para engordar, não importa se você come glúten, se não come, não é bem sobre isso que nós vamos falar. Mas a Santa Ceia, que é a proposta do culto de hoje, ela traz dois elementos. Amém? Sim ou não? Dois elementos principais, que é o pão e o suco de vinho, representando o sangue de Jesus. E hoje a gente vai falar um pouco sobre o poder do pão. E eu quero para isso que você abra comigo a sua Bíblia em João capítulo 6, no verso 48. Abra por favor, se você quiser acompanhar também na tela, vai estar disponível. Mas é sempre bom que você acompanhe e certifique-se que é isso mesmo que está escrito. Diz o seguinte, João capítulo 6, verso 48. Eu sou o pão da vida. Os seus antepassados comeram o maná no deserto, mas morreram, diga morreram. Amém? Todavia, aqui está o pão que desce do céu, para que não morra quem dele comer. Você está aqui? Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá até quando? Viverá para sempre. E ele conclui dizendo: este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Você pode dar um glória a Deus nessa noite? A primeira coisa que me chama a atenção é quando ele diz que para que não morra quem dele comer. Eu não sei quanto tempo que você tem de igreja, se você é novo, se você é antigo, mas a Santa Ceia ela tem algumas polêmicas e nessa noite eu espero trazer algum ensino e que isso possa mudar a sua mentalidade sobre o ato da Santa Ceia. E sabe que um dos mitos que não é uma verdade bíblica, isso eu desafio qualquer pessoa a encontrar isso na Bíblia, é que se a gente estiver em pecado, a gente não pode cear. Na verdade, o estado de pecado, ele é o que justifica cear. Você está aqui? Se a gente fosse perfeito, não seria necessário que alguém morresse para nos tornar perfeitos. Ou seja, a justificativa para Deus mandar Jesus foi justamente olhar para a humanidade e ver, cara, eles estão mortos em pecados. Eles precisam de ser alimentados porque eles estão mortos, não tem nutriente, não tem alimento, não tem vida. E aí Jesus, ele traz uma proposta dizendo, eu sou esse pão espiritual, o mesmo Espírito que derramou o maná diariamente no deserto, agora estava enviando Jesus para que o povo pudesse comer. Então, se você hoje entende que Jesus é o sacrifício de Deus pela sua vida, se você entende que Ele disponibilizou isso aqui para te dar vida e não morte, você não tem medo de comer e morrer, porque está escrito, e não é o que eu estou falando, não é o que o pastor da igreja A, B ou C, o profeta falou, é o que a palavra de Deus diz, e Jesus Cristo, quantos amam a palavra de Jesus Cristo? Eu não sei qual é o seu comprometimento, mas o meu é com a palavra de Jesus Cristo. A missão dessa igreja é revelar Jesus, amém? Então, não é o maná simplesmente no deserto, a gente não está trazendo algo da antiga aliança simplesmente, Jesus está dizendo, ei, eu sou aquele maná, eu sou a provisão do povo de Deus, eu sou aquele que o Espírito Santo enviou, para que todo aquele que está morto possa comer e viver, ou seja, não tem condição de alguém que já está morto morrer mais ainda, não tem como. Se você está em pecado, vamos dizer assim, num estado de pecado sem Jesus, você precisa receber Jesus para que você esteja vamos dizer assim, aceito pelo Pai para poder tocar e se alimentar e comer e se relacionar com Deus, você entende? Mas esse mito que foi criado e durante muito tempo, né, isso fez com que pessoas não ceassem, porque pastor, eu errei hoje. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa, a palavra diz que nós estamos num processo chamado santificação. O processo de santificação, ele começa quando Jesus entra na sua vida, você não tem santidade, aí o santo entra na sua vida. Você está aqui? O homem não consegue ser santo sem Jesus. Então, um processo de santificação, ele tem um início quando alguém chamado santo, e só tem um, não é você, nem eu, é Jesus Cristo, o santo entra na sua vida, e um processo de santificação, ele começa a acontecer. E esse processo só vai terminar quando Jesus disser, vem para o céu. Enquanto você não foi chamado, você está em um processo, e nesse processo você vai errar, eu vou errar. Os discípulos de Jesus erraram. A única pessoa que não errou em carne foi Jesus, porque Ele é Deus. Amém ou não? Então, quando você erra, isso justifica pela palavra que você não pode comer?
Pelo contrário, a palavra diz que quem tem fome, ou seja, se existe alguma debilidade no seu espírito, debilidade na sua mente, debilidade no seu corpo, se está faltando nutrientes, você hoje precisa sim chegar, como a palavra diz, confiadamente ao trono da graça, a fim de receber o quê? Receber provisão de Deus. Então, eu não sei quantos que já chegaram a esse entendimento, mas a palavra está dizendo claramente: eu sou o pão que desce do céu, para que não morra quem dele comer. E no final ele diz o seguinte: se alguém comer desse pão, eu quero te fazer uma pergunta: quem é esse alguém? A palavra está dizendo, se alguém, ele não está dizendo, se alguém que é perfeito, ele não está dizendo, se alguém que é membro batizado, a palavra está dizendo, se alguém, tem alguém aqui? Pelo menos tem umas 6 pessoas, já é alguma coisa, o resto eu não sei o que está fazendo aqui. Tem alguém aqui, gente? A palavra está dizendo que se você é esse alguém, se alguém comer, olha o que está escrito, comer deste pão, viverá para sempre. Não existe espaço na palavra para você comer, e isso gera morte em você. Fui claro? Podemos desenvolver mais, porque tem muita coisa ainda. Então quem é esse alguém que a Bíblia diz? Todo aquele que crê que Jesus é o pão da vida, e deseja se alimentar dele. Esse é o alguém que a Bíblia está dizendo. O poder da vida eterna está disponível para todos. Escute, sem restrições, sem pré-requisitos. Basta crer em Jesus. Então, pastor, qual é o pré-requisito de alguém diariamente se alimentar do pão? Crer que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da sua vida. Tem alguém aqui nessa noite? Então, se você é esse alguém, não deixe que nenhum homem, porque qualquer homem que está desalinhado com o que a palavra de Cristo diz, não vem de Deus, amém? Então não deixe que nenhum homem, nem ninguém, nenhum espírito diferente da palavra te exclua da comunhão, porque o que Jesus está fazendo aqui é te colocar perto de uma comunhão, de um relacionamento. Então não permita daquilo que, pastor, mas eu aprendi isso. Enfim, se você está disposto a mudar a sua mentalidade, você está no lugar certo, porque o que importa não é o que o homem diz, o que importa é o que Jesus Cristo está falando aqui. E essa palavra, quem está dizendo para você é Ele está dizendo, eu sou esse pão, eu sou o pão que te alimenta, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se você comer desse pão, se alguém comer desse pão, vai viver, não vai morrer, mas vai viver eternamente, aleluia, glória a Deus. Vejam uma experiência que aconteceu em Paulo e Silas, no momento que eles estavam na prisão, Atos capítulo 16, verso 30, Atos capítulo 16, verso 30, narra uma passagem onde Paulo e Silas, 2 discípulos, estavam presos na prisão, e houve um momento onde eles estavam evangelizando alguém, e diz o seguinte, verso 30, então, levou-os para fora e perguntou, senhores, que devo fazer para ser salvo? Era o carcereiro, perguntando o que precisava para ser salvo, e eles responderam, o quê? Creia no Senhor Jesus, e serão salvos. Como é que alguém é salvo? Crendo e recebendo, amém? Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Você e os da sua casa, diga salvação, diga mais forte, salvação é para mim e para minha casa. Mesmo que hoje ainda alguém da sua casa não seja, escute, quando você recebe Jesus, uma porta se abre na sua casa. Por isso Jesus diz, eis que estou à porta. Talvez você foi o primeiro, mas não o último. E eu quero declarar e profetizar que você foi o primeiro, se ainda não tem o último. E segundo, terceiro, eu quero declarar que vai ter o segundo, a sua mãe, o seu pai, os seus filhos, o seu vizinho, a sua faculdade, todo mundo vai ser salvo. Porque você abriu a porta e quando alguém abre a porta, Jesus diz, ei, eu cheguei aqui e eu vou transformar essa cidade, eu vou transformar a sua casa, eu vou transformar essa igreja, amém? Aleluia! Basta você deixar ele entrar nessa noite, entrar na sua casa, entrar no seu coração. E foi isso que o carcereiro estava ouvindo. E aí diz o seguinte, no próximo verso, e pregaram, o que eles pregaram? Uau! Parece coisa difícil hoje, né? Porque às vezes a gente escuta tanta palavra, mas não é palavra de Deus. É doutrinas religiosas, ensinos que não tem nada a ver com o que Jesus falou, mas a palavra diz que esses homens estavam pregando com integridade a palavra de Deus. E a gente precisa entender isso. Pregaram a palavra de Deus a ele e a todos da sua casa. Preste atenção, quando a palavra de Deus é pregada, o milagre acontece. Diz que naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles. Em seguida, ele, o carcereiro e todos os seus foram o quê? Uau! O
Quero quebrar outra vaca sagrada aqui então, porque muitas pessoas também impõem tantas condições para ser batizado. E esse aqui é apenas um versículo que a gente pode construir isso. Ah, pastor, hoje não é sobre batismo, mas eu quero trazer isso aqui para você, porque a palavra diz que aquele carcereiro ouviu a pregação da palavra de Deus, que era, como é que eu faço para ser salvo? Cara, crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. A palavra diz que ele creu, naquele mesmo momento eles foram batizados, e não foi só ele, foi a casa toda. Não fez curso de batismo, não ficou um membro de membresia. Você está aqui ou já foi embora? Ah, pastor, mas não foi assim que eu aprendi. Você precisa ver que o que você aprendeu está na Bíblia ou não. Se tiver na Bíblia, alinhado com a nova aliança, o que Jesus Cristo e a igreja vive, glória a Deus. Se não está, irmão, que todo homem seja mentiroso, mas Deus não. Deus não pode. E aqui está escrito bem claro, naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas dele, e em seguida ele e todos os seus foram batizados. Então, o batismo e a Santa Ceia, eles têm o mesmo princípio. Quem está apto para ceiar? Quem crê em Jesus como Senhor e Salvador. Quem está apto a descer as águas? Quem crê em Jesus como Senhor e Salvador. Quem está apto a servir? Quem crê em Jesus como Senhor e Salvador. Quem está apto para liderar? Quem crê em Jesus como Senhor e Salvador, porque é o mesmo princípio. Jesus Cristo, ele te põe para dentro da família, agora você é família, agora você tem acesso. Amém? Só que muitas vezes a doutrina de denominações, a doutrina do homem, ele quer colocar mais passos. E claro que eu entendo que a igreja ela tem um certo direito de estabelecer algumas coisas, e eu não estou dizendo que quem faz ou deixa de fazer está certo ou errado, mas a gente tem que pregar o que a palavra de Deus diz, e ter cuidado para não pregar o que ela não diz. Em nenhum momento a palavra diz que tem que ter um ano de batismo, um ano de membro, ou se é divorciado, se não é. Eu quero te perguntar, onde é que está escrito? É só isso que eu estou te perguntando. Eu não estou querendo aqui trazer polêmica, mas eu quero mostrar para você que o compromisso do Filho de Deus é com a palavra do Pai. Não é com o que alguém está pregando. Se não estiver alinhado com o que a palavra diz, irmão, eu não quero saber. Mas eu não vou considerar, eu considero o que Deus falou, o que Jesus falou, eu vou viver e eu vou fazer, e eu vou pregar. Você está aqui comigo ou não? Você sente confiança nisso? Porque coisa boa é você ter confiança que quem está falando é Jesus. Amém? Não é só o profeta da antiga aliança. Não, é Jesus que está dizendo, olha, a igreja vivia isso aqui, assim, Atos é a igreja primitiva, eles viviam assim, pregava a palavra, as pessoas recebiam Jesus, já começava a cear, já era batizado, mas hoje, irmão, misericórdia. Rapaz, hoje é tanta... Ah, pastor, mas a pessoa tem que entender um pouco mais. Ela vai entender, irmão, mas é com calma, andando com Jesus, ó, dia após dia, vai andando, vai entender próximo. A ceia e batismo fala sobre aproximação, sobre relacionamento, que é uma cultura do reino de Deus, é uma cultura da igreja. A gente não pode afastar alguém do relacionamento, porque se você afastar do relacionamento, a pessoa não cresce, a pessoa vai morrer. Você entende que não faz nem sentido a pessoa que quer cear e a pessoa que quer se batizar não poder fazer por algum tipo de equívoco, de erro ou de falta ainda de maturidade? Ela precisa estar alinhada com a palavra, e a palavra diz que basta você crer em Jesus como Senhor e Salvador e confessá-lo, amém? Basta Ele ser o Senhor da sua vida. A palavra diz também no final desse verso, que então, depois deles receberem Jesus, de serem batizados, tudo na mesma época, então os levou para a sua casa. Isso aí são os discípulos que estavam presos, e foram soltos depois que alguém se converteu, foi batizado, Deus fez a obra. Diz que os discípulos levaram aquelas pessoas para a casa deles e serviram uma refeição. E eu quero abrir um parênteses, porque eu vou te dar outro versículo. Refeição, entende também que está falando sobre partir o pão de casa em casa. A refeição, ela não é simplesmente algo que a igreja fazia de comer e beber, não. A palavra diz, e a gente vai ler já já, que existia um costume, né, de partir o pão, não apenas de uma forma religiosa no templo, mas também nas casas. Então eu creio, eu sinto, pelo Espírito Santo, não está escrito completamente dessa forma, mas eu entendo que naquele mesmo momento que eles chegaram na casa dos discípulos, o pão foi partido e eles cearam. Você entende? Você entende que é um processo que começa com a salvação e depois parte para as outras coisas, o batismo. Então, eu quis simplesmente trazer esse versículo para te provar que, biblicamente, o pré-requisito para que você tenha acesso é estar em uma aliança com Jesus Cristo. Eu quero te trazer nesse momento 5 pontos, porque o tema da ministração é o poder do pão. Amém? Até aqui foi só a introdução, mas eu acho que se acabasse aqui, você já ia sair com alguma coisa para casa, amém? Mas eu quero te dar 5 pontos, diga comigo, 5 pontos.
5 coisas que eu quero falar para você que o poder do pão está relacionado. A primeira coisa, o pão tem poder de promover unidade. Glória a Deus. O pão tem poder de promover unidade. Lá em Atos capítulo 2, verso 46, diz que as pessoas partiam o pão de casa em casa, diariamente. Todos os dias, elas se reuniam, elas estavam unidas, não apenas juntas. Elas estavam unidas, elas se reuniam no pátio do templo, como está escrito, e partiam o pão em casa, e juntos participavam de refeições. Eu acabei de ler no verso anterior, para te provar, refeição, partir o pão é no mesmo verso, é a mesma coisa que está escrito. Você está aqui ou já foi? E eles tinham alegria e sinceridade de coração. Aleluia. O poder do pão. O pão tem poder de trazer unidade na igreja. E quando eu digo unidade, é estarmos juntos, crendo na mesma pessoa que é Jesus Cristo. Crendo que foi Ele que morreu e que o pão é o corpo dele, não o nosso. Amém? A segunda coisa, o pão tem poder de testemunho. O pão tem poder de ser um testemunho. Escute, comer do pão é o nosso testemunho que Jesus é o Senhor e Salvador da nossa vida. O batismo é a mesma coisa. Quando alguém desce as águas, ele está confessando publicamente a sua fé, o que eu creio que Jesus é o Senhor e Salvador da minha vida, então eu desço as águas, todos estão vendo. Aqueles que não têm o Espírito conseguem compreender algo natural, que é descer a água, mergulhar numa água, entendendo que o mergulho representa água. Assim também, o pão tem poder de ser um testemunho. Aquele que pega o pão e come, escute, 2 pessoas podem fazer a mesma coisa com resultados diferentes. Uma pessoa pode pegar o pão, ela não crê em Jesus, ela até crê que Ele existe, mas não é Senhor e Salvador da vida dela. Você está aqui? Simplesmente o fato de crer em Deus não te torna um filho de Deus. Calma, Satanás também crê em Deus, ele sabe que Deus existe, mas ele não é filho de Deus, mais. Amém? Então, uma pessoa pode pegar, pastor, eu tenho conhecimento que Jesus, Ele morreu e eu pego o pão. Não, eu não estou falando de ter conhecimento, estou dizendo, Ele é o Senhor e Salvador da sua vida. Porque se Ele não for o Senhor e Salvador da sua vida, você simplesmente tem um conhecimento que Jesus morreu na cruz, mas ainda não é algo pessoal, você não tomou posse, você ainda não recebeu a vida eterna, você ainda não recebeu a salvação. Você está comendo pão, você está bebendo suco. Se você comer pão e beber suco, o que acontece na sua vida? Nada, no máximo engorda, né? Dependendo do quanto de pão você comer e suco, você só vai engordar. Mas a outra pessoa que come o mesmo pão e toma o mesmo suco, mas tem uma aliança com Jesus, ela está crendo e recebendo algo diferente. Ela está comendo um pão, mas entendendo, esse aqui é o corpo de Cristo. Esse sangue não é um suco, isso aqui é o sangue de Jesus. A mesma atitude, 2 pessoas no mesmo lugar, fazendo a mesma coisa, mas tendo experiências diferentes. Eu te pergunto, qual a experiência que você quer ter nessa noite? Você quer comer pão, talvez na sua casa o pão seja até mais gostoso. Bota na chapa lá, quentinho, o pão italiano, bota um azeitezinho. Irmão, eu acho que você não veio para cá para comer pão. Você não veio para cá para tomar suco. Você veio aqui para se alimentar do corpo de Cristo e receber as virtudes do corpo de Cristo. Então, toda vez que você come, assim como o batismo anuncia um testemunho, o pão tem poder de dar um testemunho dizendo: Jesus, a minha vida é tua, Jesus, você é a minha provisão e eu me alimento de você, e por isso que eu como, eu recebo provisão no meu corpo, eu recebo, Pai, tudo aquilo que o Senhor tem para a minha vida, é um testemunho que você está fazendo, amém? Mas, todas as pessoas que não comem, elas estão deixando de dar o quê? Um testemunho. Por isso que para Jesus é importante o que nós estamos fazendo, porque assim como o dízimo é um testemunho de quê? Provisão, Ele é a minha provisão, eu estou devolvendo o que é dele, o que Ele colocou nas minhas mãos eu estou devolvendo. O dízimo não é meu, o dízimo é dele, é uma devolução de algo que eu reconheço que foi Ele que me deu, é a parte de Deus, não é a minha parte, por isso que eu não administro. A mesma coisa é o que nós estamos falando, se você não ceia, você está deixando de dar um testemunho para Deus, para a igreja e para os adversários, os inimigos, para o reino do Espírito. Ele olha para você e diz: está vendo? Esse aí não está em comunhão com Deus. Irmão, a ovelha desgarrada é presa do lobo. Ovelha desgarrada é todo aquele que está aqui na igreja, mas na hora de partir o pão diz: não, eu estou em pecado, pastor, por isso que eu não vou comer. Ou seja, você está deixando de dar um testemunho que Jesus é suficiente. Porque se Jesus não é suficiente para limpar você e purificar de todo pecado, de toda injustiça, irmão, o que é?
O que pode ser suficiente então? Se o pão que representa o maior sacrifício de alguém que é santo, a Bíblia diz que é 3 vezes santo, é santo, santo, santo. Se isso não tem poder de gerar um testemunho na sua vida, a ponto de você desprezar o pão, isso, irmão, está envolvido em uma falsa humildade, você sabia disso? Às vezes, não, pastor, mas eu tenho tanto temor a Deus, então coma. Se você tem temor a Deus e a palavra, não coloque o seu pecado acima da santidade de Jesus. Porque se você não ser, você está dizendo que o seu pecado é maior do que o sacrifício de Jesus. E aí é você que está dizendo, é o seu testemunho. Imagine que testemunho Jesus está vendo de você, dentro da igreja, dizendo, olha, Pai, eu temo tanto a palavra que eu não quero, Deus, contaminar, eu não quero pecar, Deus, porque eu te amo tanto, mas o Senhor está vendo que eu estou em pecado, e Deus está falando, até aí tudo bem, eu estou entendendo, mas eu quero saber se você vai comer ou se você não vai comer, porque se não comer, você está dizendo que você é melhor do que o meu filho, que o seu pecado é maior do que a santidade do meu filho. Você está aqui ou já foi embora? Então, o pão tem poder de dar um testemunho, e eu quero saber nessa noite quantas pessoas vão testemunhar na hora de comer o pão. Aleluia. Ponto 3, o pão tem poder de quê também? De glorificar. Comer do pão traz glória para Jesus. Fazemos a ceia em memória dele, da santidade dele, não do meu e do seu pecado. O poder do pão tem algo de glória a Jesus. Sabe, quando o pão é partido e nós comemos, isso traz glória para Jesus. E a palavra diz aqui em 1 Coríntios, no capítulo 11, verso 23, que é o versículo mais usado nesse momento para partir o pão, diz o seguinte: pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse, isto é o quê? Você tem certeza que é o corpo de Cristo? Amém. Isso é o meu corpo, o corpo de Jesus, que é dado em favor de vocês. Diga, em favor. Diga, não é contra. Amém? Em favor de vocês. Façam isso em memória de pastor Jonatas. Não, irmão. Isso aqui é uma memória, é um memorial. E sabe que Deus ama memoriais. Na história do povo judeu existem memoriais. Toda vez que algo acontecia, às vezes um altar era levantado, algo era feito como um memorial, dizendo, as gerações passadas, elas não podem esquecer o que Deus fez no meio do povo. E a palavra diz, ei, é para vocês ensinar às futuras gerações aquilo que Deus tem feito por nós, para que os filhos dos seus filhos não se esqueçam que foi Deus que nos tirou do Egito e colocou na terra prometida. Ou seja, a ceia é um memorial contínuo, dizendo, nós não nos esquecemos do sacrifício de Jesus por nós, e nós recebemos diariamente o sacrifício dele como o nosso sacrifício. Ele é o nosso sacrifício. A gente não tem mais nenhum sacrifício tão poderoso de perdoar pecado como o sacrifício de Jesus. Não tem nada que você pode fazer, subir e descer a escada do Bonfim, se chicotear, passar fome, isso não perdoa os seus pecados, porque a palavra diz que sem derramamento de sangue não há perdão ou remissão de pecados. E graças a Deus que não precisa mais que derrame o meu sangue e o seu, porque a gente ia ser mais um Marte. Mas Jesus já derramou, já partiu o corpo, e basta a gente agora olhar para ele e dizer, glória a Deus, glória a Jesus, porque é o que eu não podia fazer, ele fez por mim, e isso traz glória a Jesus, isso glorifica o nome de Jesus, querido. Nessa noite você pode levantar suas mãos e glorificar o nome de Jesus, você pode agradecer a ele, sabe, ele está esperando que você dê glória a ele, que você dê louvor a ele, porque o que ele fez foi por você, não foi por ele era santo, você que era pecador, mas ele fez por você, então dê honra, dê glória, dê louvor, seja grato, ele está esperando isso no seu coração nessa noite. Não seja ingrato, dê glória a Deus, glória a Deus, não é por nós, é por ele, tudo é pela graça de Deus. Se nós estamos aqui vivos hoje, glória a Deus. Se você, querido, consegue respirar, é porque Deus está soprando. Se o seu coração está batendo, é porque ele está fazendo o coração bater. Então glória a Deus, irmão. Não traga para você, porque a palavra diz que ele não divide glória. Ele divide muita coisa, mas glória não. A glória é dele, é por ele, é para ele, tudo foi feito por ele. Sem ele nada do que foi feito se fez. A gente não pode roubar a glória do Pai nesse momento. E se você não come, você está roubando a glória de Deus. Está trazendo a glória para você.
Você está dizendo para ele, não é por mim. Se é por você, então vá em paz, irmão. Mas eu não quero dizer que é por mim. É por ele. É Ele que vai me fazer conquistar, é Ele que vai me fazer vencer, é Ele que vai me fazer ser amado pelo Pai, é Ele que vai me fazer receber presentes inesperados, porque o poder do pão traz glória, traz honra a Jesus Cristo. Aleluia. Ponto número 4, o pão tem poder de dar vida eterna. Aleluia. Você pode dizer comigo a vida eterna? Já começou. Algumas pessoas acham que a vida eterna é quando for para o céu. Não, irmão, quem tem Jesus tem a vida eterna. E quem não tem, continua morto. Não transformou de estado. Mas quem recebe Jesus, recebeu algo chamado vida eterna. Você não morre nunca mais. Espiritualmente, você está conectado com Deus. Agora nada nem ninguém pode te separar, te afastar do amor de Deus. Ei, não deixe que nada nem ninguém te separe do amor de Deus, querido. Porque o amor de Deus está em um lugar, e esse lugar se chama Jesus. O amor de Deus está em um lugar chamado Jesus Cristo. E aqui está a maior expressão do amor de Deus pela sua vida. Então, o pão tem poder de dar vida eterna. Comer do pão traz vida ao seu corpo mortal. Vamos ler Isaías capítulo 53, no verso 4. Isaías 53, 4. A palavra diz o seguinte: certamente Ele tomou sobre si, isso não é história, não é certamente, é com certeza. Ele tomou sobre si o quê? As nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças. Você não precisa carregar nenhuma enfermidade para sua casa hoje, você não precisa carregar nenhuma doença para sua casa hoje, porque a palavra diz que Ele já levou sobre si. Contudo, nós o considerávamos castigado por Deus, a gente achava que isso era um castigo, por Deus atingido e afligido, mas Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, Ele foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos traz paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas fomos e não seremos, fomos curados. Você não será curado, você foi curado, querido. Na cruz do Calvário, Jesus tirou a enfermidade, Ele tirou aquilo que não pertencia ao reino de Deus. Por isso que a palavra diz que se você está em Cristo, agora você é um só corpo com Ele, querido. Deixa eu te dizer, Jesus nunca pegou nenhuma gripe, Jesus nunca ficou doente. Por isso que você não deve aceitar doença no seu corpo, você não deve aceitar enfermidade no seu corpo, porque eu vou te dizer bem claro, no corpo de Cristo não existe doença, no corpo de Cristo não existe enfermidade, e o seu corpo é corpo de Cristo, não é mais a sua vida, não é mais o seu corpo, não, a minha vida agora é de Jesus Cristo, o meu corpo é de Jesus Cristo. Por isso você vai receber provisão no seu corpo. Nessa noite você vai comer e você vai receber cura no seu interior, cura na sua, sabe, em coisas da emoção, depressão, na sua alma, em todas as áreas da sua vida, porque Ele já levou. Não carregue, deixe Ele levar de uma vez por todas. Não traga para casa a coisa ruim que está dentro de você, deixa aqui, deixa na cruz, querido, deixa Jesus levar, deixa Ele limpar seu coração, deixa Ele sarar suas feridas, deixa Ele sarar sua alma, deixa Ele tirar aquilo que não pertence ao trono de Deus na sua vida. Ele quer fazer uma limpeza na sua vida nessa noite. Quantos creem nisso nessa noite? Aleluia, aleluia. O ponto número 5, e eu vou finalizar com ele. O pão tem poder de crescimento espiritual. Uau. Quem não come, não cresce. Naturalmente, isso é verdade, e espiritualmente também é verdade. Você já viu um bebê? A única coisa que ele precisa fazer para crescer é comer, é o leite. Você está aqui? A única coisa que você precisa fazer para crescer espiritualmente é se alimentar da palavra. A palavra, ela tem poder de crescer, de fazer você crescer espiritualmente. O pão, ele tem poder de crescimento espiritual. Comer do pão abre os nossos olhos espirituais, abre a nossa visão do reino de Deus. Em Lucas capítulo 24, verso 30, o pessoal do louvor pode vir. Lucas capítulo 24, verso 30, conta a história de 2 discípulos de Jesus em um caminho chamado Emaús. Emaús significa banhos quentes. O contexto desse versículo: Jesus havia morrido e ao terceiro dia Ele ressuscitou. E Ele estava andando com 2 discípulos, só que em vez dos discípulos
permanecerem em Jerusalém, conforme ele pediu, eles estavam saindo de Jerusalém, indo em direção a Emaús. Mas Jesus, ele para naquele caminho junto com eles e começa a conversar. E aqueles discípulos, a palavra diz que ouviam Jesus falar, mas não estavam conseguindo enxergar que era Jesus. Eles estavam cegos espiritualmente. Eles estavam de uma maneira imatura, porque Jesus disse que ele iria morrer e ressuscitar. Eles deixaram de crer, ou seja, a imaturidade. Eles não creram na palavra de Deus. Quem não crê na palavra de Deus é menino, é imaturo. Não vai para lugar nenhum, não cresce, porque o poder está em você crer na palavra de Deus. E Jesus estava dizendo: ei, vocês não lembram que Jesus disse que ia morrer, que ia padecer no terceiro dia? A gente lembra, mas eu estou triste, sabe, talvez você está aqui assim nessa noite, você tem até um conhecimento daquilo que Jesus fez, mas você, pastor, mas hoje eu estou tão triste, eu estou tão decepcionado. Irmão, larga isso. Jesus está aqui falando com você nessa noite: ei, tudo que eu fiz foi por você. Por que você ainda está murmurando? Por que você ainda está de mimimi? Por que você ainda está remoendo? Ei, lança sobre mim as suas dores, lança sobre mim aquilo que está te prendendo de correr a sua carreira, os seus medos, as suas tristezas. E é isso que Jesus estava fazendo com esses discípulos. Jesus queria que eles tivessem uma experiência de crescimento espiritual, de amadurecimento diante da palavra, que é o próprio Jesus. E aqui no verso 30 diz o seguinte: quando estavam à mesa, aleluia, você está na mesa também, quando estava à mesa com eles, e eu quero dizer para você que mesa é lugar de relacionamento, mesa é lugar de intimidade. Hoje existe uma expressão que é usada, que é tempo de mesa. Já ouviu essa expressão? Tempo de mesa, querido, é quando você sai desse relacionamento superficial e você convida alguém na sua casa e coloca ela para comer o seu feijão. Aí você está tendo tempo de mesa, e é nesse tempo de mesa que o relacionamento íntimo é construído. E é isso que Jesus estava fazendo mais uma vez com esses dois discípulos, porque a única forma de alguém crescer espiritualmente é estando perto, se relacionando com a palavra. Quanto mais perto em um relacionamento íntimo profundo com a palavra tem poder de crescer, de fazer você crescer espiritualmente. E é isso que Jesus estava fazendo. E diz o seguinte: quando eles estavam à mesa, quando estava à mesa com eles, ele tomou o quê? O pão. Olha o poder do pão. Ele deu graças, partiu. O que é tomar o pão e partir? O que é tomar o pão e partir, pessoal? Santa Ceia, amém? Tomar o pão, partir. Vamos lá, a bateria acabou aqui, mas já está de volta. Quando eles estavam à mesa, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Olhe para cá. Aqueles discípulos estavam nesse momento em uma posição chamada desobediência. Desobediência é pecado ou não? Ou seja, eles estavam em pecado, sim ou não? Por quê, pastor? Porque Jesus falou que não era para ninguém sair de Jerusalém. Ninguém. Eles saíram de Jerusalém, falaram um monte de incredulidade com Jesus, que falta de fé também é pecado, incredulidade é pecado. Mas se Jesus agisse como algum de nós acha que ele deveria agir, você acha que ele ia convidar para fazer a ceia e partir o pão? Mas Jesus pegou dois discípulos que estavam em desobediência à palavra, porque Jesus sabe, irmão, que se ele não chamar para perto, a gente vai para onde? Eles já tinham iniciado um caminho de morte, irmão, um caminho de largar as promessas, um caminho de desobediência. Aonde é que esses discípulos iam parar? Quem ia se responsabilizar por eles? Mas Jesus, ele é misericordioso. Bondade e misericórdia te seguem todos os dias da sua vida. Ei, nós precisamos ser mais bondosos, viu? Precisamos ser mais misericordiosos com a pessoa. Porque você pegar e ensinar para alguém que porque ela está em pecado, que é o mesmo caso, em desobediência à palavra, descumprir uma ordem de Jesus, é estar em pecado. E aí você diz: ei, você não pode ceiar. Se Jesus faz, a gente faz. Mas se ele não faz, você não tem direito de fazer. Não tem direito. Jesus, ele pega esse caso para ele mostrar para você que esse caso ele vai continuar acontecendo, infelizmente, porque as pessoas estão em níveis de maturidade ainda diferentes.
Talvez você tenha um conhecimento um pouco maior, mas tem gente que ainda não tem. Tem gente que ainda precisa largar a incredulidade, precisa acertar algumas coisas em si mesmo. E Jesus, ele trata todos da mesma maneira. Ele não tem distinção de pessoas, mas ele te trata no seu nível. Quando uma criança chegava até Jesus, o que ele fazia? Quando Jesus falava com aqueles que não conheciam a palavra, não tinham o Espírito Santo, ele falava por parábolas. Porque se ele falasse pelo Espírito, as pessoas não iam entender. Quando Jesus ele enfrentava um fariseu, um religioso, ele falava no nível da religião. Você está aqui ou já foi embora? Bondade e misericórdia é o que Deus ele faz para nivelar as pessoas. E às vezes ele até é duro, como foi com os fariseus, mas isso ainda é bondade e misericórdia, porque ele quer exortar para que aquele fariseu abandone a religião e entre em um relacionamento com Cristo. Então, querido, eu estou te provando pela palavra que aqueles dois homens desobedientes da palavra, em um caminho distante da promessa, foram as pessoas que Jesus pegou para essa noite mostrar para você que se Jesus deixou eles cearem, Jesus também vai deixar você cear essa noite. Eu não sei se você vai querer, mas eu estou dizendo para você que pela palavra, Jesus quer que você ceie. Se você não fizer, problema seu, mas Jesus quer. E Jesus diz: você pode. Jesus estava dizendo para aqueles homens: vocês também podem. E aí diz o seguinte: quando eles partiram o pão e Jesus deu a eles, então os olhos deles foram abertos. Visão espiritual. Chegou o entendimento, chegou a maturidade, chegou o crescimento. E eles reconheceram que era Jesus. Mas naquele momento Jesus desapareceu da vista deles. E eles perguntaram-se uns aos outros: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Não está queimando o nosso coração nessa noite? Porque se uma palavra dessa é revelada a você e não queima o coração, irmão, é porque o caminho que você está é quase já o caminho da perdição, é a morte. Mas Jesus, ele está lançando, sabe, um laço em você hoje, está te chamando para perto, sabe? Mas ele não quer que você resista, porque ele tem poder para transformar a sua mentalidade, ele tem poder para transformar as suas atitudes, ele tem poder para transformar a sua vida como um todo. Mas você precisa escolher comer, beber e dar glória a Jesus Cristo. Você pode ficar de pé nesse lugar, você pode exaltar o nome de Jesus, a gente pode adorar Ele nessa noite.